Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e estou realizando este vídeo para fazer uma retificação, uma correção em relação a uma das questões aplicadas pela banca IGEX na cidade de Barueri, cargo de professor de inclusão, em que no gabarito foi mencionada ali a resposta como letra B de bola, sendo que depois foi retificada e mencionada como letra C de casa. Vamos então aí verificar a questão e vamos identificar aí onde houve essa confusão, qual que é a análise que deve ser feita, tendo em vista que na questão eles mencionaram ali um trecho da música, mas para que cheguemos aí à resposta correta, é necessário que também façamos a leitura dos outros versos, para justamente chegarmos aí à alternativa em que a função do que é utilizada. Vamos aqui identificar a questão. Para isto, coloquei um trecho maior da música, Evidências, de composição aí do também cantor José Augusto, uma canção interpretada aí também por várias duplas, vários cantores, uma canção muito famosa, e que começa da seguinte forma: quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Por esses dois versos já dá para perceber aí o conflito que o narrador da música vive. Veja bem, quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. O que ocorre aqui? Ocorre uma oposição de sentimentos. Ele fala que não ama, mas no fundo ele ama. Notem aí os contrários. E o que traz essa ideia de oposição? É justamente o sentido das conjunções. Continuando a leitura, quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Notem aí o conflito do não e do sim. Então ele mesmo nega o sentimento dele a todo instante na letra da canção. Ele se contradiz a todo momento. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Ele tem medo de se entregar a um amor, a uma paixão e depois acabar confessando: eu estou em tuas mãos. Ou seja, estou aí dominado por esse amor, um amor ao qual eu não consigo esquecer, eu não consigo me desapegar. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Notem que mencionei aqui esse trecho, e confessar que eu estou em tuas mãos, que é justamente nesta parte que foi elaborada a questão pela banca. Vamos conhecer a questão. No trecho, e confessar que eu estou em tuas mãos, o termo em destaque pode ser classificado sintaticamente como. Vamos verificar a questão aqui do que. O que, às vezes, pode ser um pronome relativo, pode desempenhar aí o papel de uma conjunção. Verifiquemos aí que na letra da canção, como já foi mencionado, a todo instante o autor ele se coloca ali numa posição de que quer esquecer um amor, mas que não consegue, porque não consegue ali imaginar o que vai ser dele se ele perder essa pessoa. Ao mesmo tempo que ele quer, ele não consegue. Existe aí todo esse contraste por trás da letra da canção. E na questão menciona o seguinte: no trecho, e confessar que eu estou em tuas mãos. O termo em destaque pode ser classificado sintaticamente. Como que ele pode ser classificado esse que? E o que significa o termo sintaticamente? Quando eu falo em análise sintática, eu estou falando em conhecer a função que as palavras exercem na frase
E isso tem a ver com a relação estabelecida com os termos. Então, para isso, é necessário que vocês aí anotem, estudem em relação a termos integrantes da oração, termos essenciais da oração e termos acessórios da oração. Essas três partes fazem aí parte da análise sintática, que é o relacionamento que as palavras vão ter entre si e que eu vou verificando ali as estruturas que elas vão formando. E esse que? Será que ele é um advérbio de intensidade? Aqui nós precisamos relembrar rapidamente o que é um advérbio. Quando eu falo do termo aqui ad, significa junto. E quando eu falo de vérbio, eu vou lembrar da palavra verbo. Então, o advérbio, ele nada mais é do que uma palavra que está próxima ou junto de um verbo, mas que também pode estar junto de um adjetivo ou do próprio advérbio. Se eu coloco, então, da seguinte forma, ela está muito feliz. Se eu retirar essa palavra muito, como que ficará essa frase? Ela está feliz. Eu vou continuar a compreender a frase? Sim. Mas esse muito aqui, ele está mostrando o quê? A intensidade como ela está. Eu poderia falar também, ela está pouco feliz. Então, percebam aí que o advérbio ele traz uma ideia de circunstância, que pode ser de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, dúvida, afirmação, negação, entre outras. E não é este o papel que esse que está desempenhando dentro aqui do trecho ao qual foi mencionado. Eu não tenho nada relacionado a advérbio e nem que se fala de intensidade. Esse que não é um advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade, pouco, muito, bastante. Sendo assim, a letra A descartamos. Agora a letra B, que foi a primeira questão aí colocada pela banca, a primeira alternativa, sim, que confundiu aí várias pessoas e chegaram a ser gravados aí alguns vídeos mencionando justamente o posicionamento como um pronome relativo com função de sujeito. Como no gabarito foi colocado a letra B, muitos pensaram então da seguinte forma: deve ser por causa do eu. E confessar que quem está em tuas mãos? Eu. Mas aqui não pode ser um pronome relativo, porque esse que ele está acompanhado de um verbo. Confessar é um verbo. Se eu chego para vocês e falo, vou confessar, consequentemente, automaticamente, vocês me perguntam, confessar o quê? Que eu estou em tuas mãos. Sendo assim, esse que aqui é uma função integrante, ele não é um pronome relativo. Vamos fazer aqui um exemplo de um pronome relativo, porque um pronome relativo acompanha nome, ele não acompanha verbo. Vamos colocar um exemplo para que fique mais visível. O pronome relativo retoma o termo anterior para que não haja repetição. Vou colocar aqui um exemplo. Esse é o convite. O convite foi recebido. Percebam que eu repeti 2 vezes a palavra convite. Convite é um nome. Como que eu posso evitar essa repetição? Utilizando um pronome relativo. Esse é o convite que foi recebido. Esse é o convite o qual foi recebido. Esse que retoma a palavra convite, que foi mencionado ali anteriormente, justamente porque nós já conhecemos que é o convite que foi recebido, para que não haja essa repetição. E notem que esse que aqui,
ele não está diante de um nome, ele não está próximo de um nome, sim próximo a um verbo. E confessar, confessar o quê? Que eu estou em tuas mãos. Sendo assim, a letra B ela não pode ser um pronome relativo com função de sujeito, porque esse que não está retomando um nome para que seja ali também apontado na segunda parte da oração. E sim, ele está fazendo a função de integrar os termos. E confessar. Confessar o quê? Confessar isto. Como a banca aí colocou então com a letra B, foi mencionado ali que o eu seria o pronome relativo com função de sujeito, mas não é um pronome relativo. Esse que aqui, ele está integrando um termo, trazendo aí um complemento para explicar o que foi confessado. Sendo assim, a alternativa correta não é a letra B. Mais tarde foi mencionado ali o outro gabarito em que mencionou conjunção concessiva. E realmente essa é a alternativa correta. Por qual motivo? Quando foi colocado ali na questão, no trecho, e confessar que eu estou em tuas mãos, o termo em destaque pode ser classificado sintaticamente como: muitos olharam somente para esse trecho, mas há necessidade de se compreender os demais versos na canção para notar e identificar o que está sendo comentado. Lembrem-se que mencionei anteriormente que o narrador aqui, ele fala que quer deixar de amar, mas não consegue. Que ele diz que não quer mais a pessoa, mas ele ainda quer. Que ele tem medo de dar o coração, mas depois, mais tarde, confessar que está em tuas mãos. Ele não quer aqui dar o braço a torcer, falando aí em outras palavras. Sendo assim, existe essas contradições. Esse que aqui, ele pode ser classificado sintaticamente, que é justamente a relação da frase. E o que é uma conjunção concessiva? São as conjunções que indicam uma oração em que se admite um fato contrário, aqui está sendo admitido um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. Existe algo aqui que é incapaz de ser impedido? Sim. O narrador aqui, ele gostaria de impedir esse amor, mas ele não consegue negar os seus sentimentos. Então, esse é o papel de uma conjunção concessiva. E esse que, ele poderia ser substituído aqui em uma releitura pelas conjunções, por exemplo, mesmo que eu esteja em tuas mãos, eu tenho medo de te dar meu coração. Embora eu possa estar em tuas mãos, eu tenho medo de te dar meu coração. Ainda que eu possa estar em tuas mãos, eu tenho medo de te dar meu coração. Conquanto que eu possa estar em tuas mãos, eu tenho medo de te dar meu coração. Esse que, numa releitura, ele pode ser substituído aí perfeitamente por uma conjunção concessiva. Notem, percebam então essas nuances. Quando for mencionado aí no trecho, não se apegue somente ao trecho ao qual foi ali colocado, mas verifique toda a história da música, o que ela está trazendo como informação, porque o trecho, para que nós possamos aí interpretá-lo, é necessário também ler o restante do que está sendo mencionado no texto. Sendo assim, é uma conjunção concessiva. A conjunção, ela cai frequentemente aí nas provas de concurso, porque ela permite releitura, ela tem aí o sentido semântico, que é o estudo de sentido das palavras. Localizem, conforme já mencionei aí em outros vídeos, listas de conjunções adverbiais que trazem aí sentidos às orações principais, e aqui é concessiva. Como que eu poderia utilizar essa conjunção em outros contextos? Mesmo que isso pareça difícil, eu vou me esforçar. Notem aí
que é uma oração que admite um fato contrário, mas é incapaz de impedir, porque não é a dificuldade que vai me impedir de fazer. Eu vou estudar para que essa dificuldade seja sanada, seja solucionada. Embora isso pareça difícil, vírgula, eu irei estudar. Ainda que pareça difícil, eu irei estudar. Conquanto que isso pareça difícil, eu irei estudar. Notem que nenhum dos fatos aí, eles irão ser impedidos. Essas são as características, então, de uma conjunção concessiva. Sendo assim, a letra C, realizada, então, a retificação em relação ao que foi mencionado anteriormente como alternativa B, que foi o que o gabarito mostrou. Letra D, pronome interrogativo desinencial. Desinência também pode ser conhecido aí como termo oculto, subentendido, elíptico. Elíptico e oculto têm o mesmo sentido, subentendido também, e confessar que eu estou em tuas mãos. Já verificamos aqui que não pode ser aí uma desinência, porque aqui está mencionado o eu. Mesmo se eu tirasse esse eu daqui, como que ficaria? Mencionar que estou em tuas mãos. Quem está em tuas mãos? Eu, conforme apresentado aqui também no início. E não tem nenhum termo que esteja aí oculto que possa ser considerado aí como um sujeito elíptico. E não tem aqui nenhuma interrogação, nenhum questionamento. Realizada a correção, a retificação dessa questão, e lembrem-se, língua portuguesa